lá em Gênesis, no capítulo 3. Vamos ver se a gente consegue, pela graça de Deus, ter um tempo de discernimento, um tempo de instrução e verdade. Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler um verso e depois nós vamos caminhar pelas Escrituras. Gênesis capítulo 3, estão comigo? Amém. Nós vamos ler, na verdade, mais de um verso. Começa no verso 8. Gênesis 3, verso 8. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Pode parar aqui. Ouvi a tua voz no jardim, estava nu, tive medo e me escondi. 1 João, na verdade 1 João não, vamos para Mateus, capítulo 26, e nós vamos a partir do versículo, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 27. Mateus, na verdade, capítulo 27 e 27, perdão. Amém? Amém. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram-se em torno dele, toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, na mão direita, um caniço, e ajoelhando-se diante dele, escarneceram, dizendo: salve o rei dos judeus, e cuspindo, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes, e em seguida levaram Jesus para ser crucificado. Aqui eu acho interessante, eu quero conectar mais um ponto. Adão, lá no Éden, ele ouviu a voz de Deus, percebeu que estava nu e teve medo. O que ele fez? Se escondeu. Então, ouviu a voz, percebeu a nudez, teve medo, escondeu. Foi isso que Adão fez. Aqui, Jesus está o quê? Sendo a caminho da cruz, e a palavra fala duas vezes, no verso 28 primeiro, que despojando das vestes, o pessoal deixou ele nu, tirou a roupa dele, depois colocou outra, né, que a gente fala aqui, olha lá, 28. Despojando das vestes, cobriram-no com um manto escarlate. Então pronto, agora olha o verso 31. Depois de terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Então Jesus teve as suas peças de roupas removidas, né, mais de uma vez, e isso aponta para a mesma coisa que nós vamos ler em 1 João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia, 1 João, capítulo 4, a partir do versículo 18. 1 João capítulo 4, a partir do verso 18, diz para nós o seguinte: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, e aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Então, ponto. Aqui o que eu quero mostrar? São três etapas que dá para a gente conectar todo o Evangelho. Primeiro, a queda.
Adão pecou em função de Eva. Eva comeu do fruto, deu para Adão, Adão comeu também. Então isso fez com que eles perdessem a glória de Deus. Até aqui não é nenhum mistério. Então a glória no Antigo Testamento, que cobria Adão, ela era uma glória externa. Adão perdeu isso. Então ele se viu nu. Então quando ele se viu nu, o que aconteceu? A nudez, o que aconteceu? Vocês acham que Adão se viu nu com os olhos ou de alguma outra forma? Como assim, pastor? A pergunta é essa. É porque na verdade os nossos olhos em si, eles nada mais fazem do que obter informações. Mas o segredo da interpretação está onde? Está na mente. Porque eu posso ver a mesma coisa que você e você me dizer algo diferente sobre o que eu estou vendo. Mesmo que o objeto seja o mesmo, vocês concordam? Então o que está em xeque aqui? Quando Adão tinha comunhão com Deus, era uma coisa. Mas quando ele cedeu a um fruto, quando ele cedeu a algo que Deus disse para não fazer, ou seja, ele descredibilizou a palavra de Deus para dar crédito a uma outra palavra, automaticamente todo o seu sistema de pensamento foi danificado e comprometido com relação a Deus. Então o que acontece? Adão passou a ver quatro níveis de situação. Primeiro, lá em Gênesis, o que nós lemos? Adão primeiro, ele ouviu a voz de Deus. O que ele sentiu? Na verdade, o que ele percebeu? Ele estava nu. Mas por que ele não percebeu antes do pecado? Porque agora cobria. E por que agora cobria? Porque até então ele só ouvia a voz de Deus. E o que acontece? O que houve entre a voz de Deus da primeira vez para não comer do fruto e a segunda vez que Deus perguntou onde você está? Existe um fruto que Adão comeu. Então esse fruto, o que é um fruto? Ele é o resultado de uma semente. É ou não é? Então, uma semente foi plantada. Então esta semente é uma semente que Jesus lá em João capítulo 8 vai dizer que é de semeadura de Satanás. Por exemplo, vós sois filho do diabo e quereis satisfazer os desejos, porque ele é mentiroso desde o princípio, ele não é verdade e ele é o pai da mentira. Jesus fala, João 8,44. Então, para Jesus falar assim, vocês são filhos do diabo, qual é a ideia dele? Porque ele cita desde o princípio. O princípio que Deus fez? Criou os céus e a terra. E depois colocou toda a galera lá, Adão e Eva, colocou lá, e em cima disso, todo no princípio, Satanás enganou a humanidade e vem enganando até hoje. Então, para que eu seja filho de Deus, o que eu tenho que fazer? Tem que ouvir a voz de Deus. Sim. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você nasce de novo ouvindo a palavra. E para você continuar sendo filho do diabo, o que você precisa? Só ouvir qualquer coisa que não seja de Deus. E quando eu digo de Deus, eu não falo só alguém vem e pronuncia o que está escrito. Isso é bom, mas isso não muda a sua vida. O que muda a sua vida é a reverberação da palavra celestial. O que é reverberar? É Deus liberar a palavra no cosmos, é Deus falar no Espírito, você ter o Espírito iluminando em você a revelação e você falar a mesma coisa. É um alinhamento. Então, por exemplo, Deus chega e diz que Cristo é o Verbo. Né? No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E aí, nesse mesmo contexto, a palavra fala que Jesus era a luz que ilumina todo homem. Nesse mesmo contexto, João capítulo 1, verso 9, mais ou menos. Está falando isso aí. O que acontece? A luz, a verdade e o verbo são um. Então, se eu pegar a leitura das Escrituras e colocar qualquer um desses adjetivos, eu estou falando da mesma pessoa. Então, o que eu quero dizer? O verbo, irmãos, a palavra de Deus, o que é em Cristo Jesus? É a manifestação dos pensamentos de Deus. A palavra em Hebreus 1, verso 3 fala que Jesus era a expressão exata do seu ser. Resplendor da glória. Então, ou seja, o que é isso? É um desenho representativo em movimento, é um ser humano igualzinho que Deus quis que o homem fosse. Tipo, quem olhasse para ele, viria o homem criado conforme Deus sempre planejou. Então, isso quer dizer expressão da glória, né? Expressão, imagem exata do seu ser. É isso que quer dizer. Então, por que eu estou falando isso? Porque naquele momento, ali Adão, ele tinha isso, ele tinha essa percepção. Só que quando ele comeu do fruto de uma outra palavra, comprometeu todo o sistema de pensamento dele.
aquele que ele via como amoroso, aquele que ele via como cuidador, aquele que ele via como supridor, como protetor, ele passou a ver como inimigo. Por quê? Você vai ter medo de quem? Do seu amigo ou do seu inimigo? De inimigo, inimigo, não é? Aí Paulo esclarece isso dizendo que os que estão na carne não podem agradar a Deus. Como assim? O que isso tem a ver, pastor? Na verdade, os que estão na carne são inimigos de Deus e também não podem agradar a Deus. Romanos 8, você vai descendo lá. Eu estou só condensando as ideias. E aí, como que eu agrado a Deus? Com fé, né? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí, qual é a separação que há entre essas duas situações? No amor não existe medo. O medo e a fé, eles são opostos. Na verdade, o medo e o amor. Assim como a fé e a incredulidade. Então, medo de um lado e incredulidade do mesmo lado. Amor de um lado, fé do mesmo lado. Vocês conseguem separar? Incredulidade e medo. Fé e amor. Ou vice-versa. Então, o que eu quero dizer com isso tudo? Por que nós conectamos esses três textos? Jesus, quando ele foi para o meio termo, quando ele estava lá para ser crucificado, o que o povo fez com ele? Fez coroa de espinho. Fez o quê? Deixou ele nu. Essa nudez que Jesus ficou, que ele teve um tempo de nudez, isso representava o pecado do homem. A nudez que Adão se viu, Cristo se viu e foi tornado público como vergonha. Aquela nudez era um símbolo daquilo que Deus estava punindo em Cristo Jesus. Então, o que é a nudez diante de Deus? É o seu sentimento comprometido com relação a quem Ele é na verdade. Então, por exemplo, se você for olhar em Apocalipse, deixa eu abrir aqui para você entender um contexto. Apocalipse, no capítulo 3, olha o versículo 17. Apocalipse, capítulo 3, versos 16 e 17. Vocês acharam? Ela diz assim, ó. Jesus falando para a igreja, ó. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, olha só. Nudez, aqui ele ainda fala assim, ó, para que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Sabe por que ele fala isso? Quando? Oi? Qual você leu? Eu li Apocalipse, capítulo 3, 17, 18. Vou ler de novo, ó. Apocalipse 3, 17, 18. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua nudez, não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Então, Jesus está adjetivando aqui que existe um tipo de veste que cobre a nudez. Aí quem deu essas vestes para nós? Cristo Jesus. É a justiça de Cristo que nos cobre. E o que é a justiça de Cristo? É a sua natureza obediente, que quando ele foi para aquela cruz, ele ficou nu. Ele foi obediente, mas ele ficou nu. Aquela nudez representava todo o pecado da humanidade que Deus estava julgando ali. Vocês conseguem ver isso? Olhando para o Éden e olhando para o Apocalipse? A nudez do ser humano é o seu pecado. E o pecado não são os maus hábitos somente. Tipo assim, fulano mata, fulano isso, fulano aquilo. É a forma de enxergar as coisas. O pecado é tão ofensivo diante de Deus que ele destrói toda a sua percepção de bom, de mal, de verdade, de mentira. Então, ele não te permite se achegar a Deus, e tudo que é uma coisa, ele gera outra. A natureza do pecado, quando ela vai incrustando na mente, como que ela incrusta? Pela reprodução do hábito constante. Quanto mais eu faço determinada coisa, mais aquilo vai impregnando em mim. E aí o que acontece? Vai dando trabalho de retirar. Então, se eu vou alimentando pensamentos pecaminosos, pensamentos destrutivos com relação a mim, com relação aos outros, com relação a Deus, com relação à vida, com relação a tudo, eu vou morrendo por dentro, porque aquilo vai grudando, e vai impedindo a palavra de Deus de se manifestar e me livrar desse sentimento ruim
que o pensamento produz. Então, Jesus está falando de nudez, e essa nudez, ela não é só o pecado externo, é a forma de pensar, porque a raiz do problema é aqui. Você vê que Paulo ele separa em duas situações. Você roga-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, ou seja, experiência sensorial, qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Existem coisas boas, porém, a vontade perfeita é aquela em que você rende a sua para Deus. A boa e agradável não preciso como é que fala, definir, mas a perfeita é quando passa por cima da sua para fazer a dele, que foi o caso de Jesus. Não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ali foi a perfeita, porque a vontade do ser humano, ela sempre contamina a vontade, o propósito de Deus, sempre. Então, por mais que isso seja de repente complicado de compreender no primeiro momento, Deus quer me purificar e me conduzir pela sua graça, porque na verdade eu não posso mudar sozinho, e não adianta. Eu vou me esforçar para mudar, você não vai conseguir. Você só vai conseguir se você for para Ele, for buscar em oração, for buscar em jejum, em arrependimento, falar: Deus, eu preciso mudar, eu quero mudar, e eu não consigo, e Ele sabe que você não consegue. Então, para Deus não é nenhuma novidade você tentar e não conseguir e ficar frustrado. Porque hoje, irmãos, qual é o problema do pecado, dessa nudez? É que as pessoas não aceitam o tratamento de Deus. Elas querem, por causa dessa ferida que alguém gera nelas, elas querem pegar e provar o seu valor para os outros. Elas querem construir reputação, ministério, querem construir tudo o que fazem em cima de feridas que tem, para provar aquilo que não é para quem não merece, nem precisa saber de nada. Eu vou provar para o fulano que eu sou uma bênção, eu vou provar para o ciclano que eu sou isso, fulano me rejeitou lá, eu vou fazer isso, eu vou fazer melhor que ele, eu não sei o que. Isso não existe entre Deus, isso é competição, isso é demoníaco. Esses pensamentos de competição, nossa, a minha igreja é maior, a minha igreja é menor, a minha igreja é isso é aquilo, lá eu vou, lá eu faço, eu não me misturo com os irmãos, isso é tudo espírito de divisão, e quem separa é o diabo. A oração de Cristo é que nós fossemos um. Então, a ideia de Cristo é abraçar as pessoas pela unidade do Espírito, e o Espírito é o interior renovado e curado. Nós já falamos aqui várias vezes, vocês já estão comigo já tem um tempo, e vocês sabem que quem é curado, cura, quem é ferido, fere, quem é amado, ama, quem é amargurado, amargura. Então a questão é que cada um dá o que tem. Pode pôr a fantasia da religião, pode pôr o braço, a Bíblia debaixo do braço, falar ABC, e Deus me usa e Deus me usa, mas na hora da reação, Deus mostra para você quem você é. É por isso que ele fala em Apocalipse sobre a vergonha da tua nudez. Volta, vocês estão comigo em Apocalipse aí, não? Olha o texto aí que ele está falando aqui, capítulo 3, verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Então, ouro refinado pelo fogo, vestiduras brancas, 2, a fim de que não seja manifesta a tua nudez, a vergonha da tua nudez. Mas como que Deus manifesta essas coisas? Se Ele começou falando que o ouro é refinado no fogo, todas as outras coisas vêm também do mesmo fogo. Olha aqui, vou ler de novo o verso 18: aconselho-te que de mim compres. Como que você vai comprar algo de Deus? Alguém já viu a loja assim, liquidação divina? Aí você entra lá, leva dinheiro e compra. Alguém já viu isso? É porque com Deus você não compra assim. Com Deus, as coisas que você compra são relativas às coisas que você entrega. O seu tempo de oração, o seu coração, a sua vontade, as suas coisas, que na verdade não são nossas. Tudo que nós temos é dele. Então, à medida que nós vamos aprendendo e o conhecendo, nós vamos nos transformando na sua imagem. E nós vamos expressando isso sem dificuldade. No começo existe essa relutância, porque a carne não quer perder o espaço e o diabo não quer perder o domínio sobre os seus pensamentos e as suas vontades. Porque o dia que você entender e for livre, você para de obedecê-lo. Porque muita coisa que você acha que é você, não é você. E muita coisa que você acha que é o diabo, aí é você. Então, de tanto obedecer o pecado, a gente confunde essa situação, e é só a luz de Deus dentro do ser humano que separa essas coisas. E o que é a luz de Deus? É Cristo em vós,
a esperança da glória. Quando Deus fala contigo, Ele não só te ensina, mas Ele te insere a sua vida. Ele ilumina você por dentro para você ter as máculas do seu coração, para que assim você possa ser transformado. Porque não adianta eu chegar e apontar o dedo e falar, fulano, você é isso. Isso não resolve com o poder de Deus. Agora, se eu der o caminho e a pessoa for buscar em Deus, o que eu falei se aplica nela. Quando eu digo eu falei, quando eu estou debaixo do Espírito, quando eu estou debaixo da instrução de Deus. Porque condenar todo mundo condena, não precisa nem ser sábio. Ninguém, aquele que quiser, pode arrumar 55 problemas no mínimo para cada pessoa que tem a sua volta. Agora, enxergar a saída e a salvação é só quem de fato foi transformado por Cristo, que sabe o quanto era ruim, o quanto foi perdoado e o quanto a pessoa do lado também é digna do mesmo perdão. Então o que acontece? Eu acabo que, em vez de eu aproximar as pessoas, o meu testemunho as afasta. Por quê? Porque eu não tenho paciência. Fulano, isso aqui tem jeito não. Isso não vale só para vocês, não. Isso vale para todo mundo. A palavra de Deus, ela não é só para quem está ouvindo aí embaixo ou para quem está assistindo na internet. É para quem fala primeiro. Porque Deus fala aqui primeiro, para depois sair. Não tem santo assim perfeito. Existem pessoas na busca da perfeição, porque a instrução é que nós sejamos perfeitos, como é o nosso Pai Celeste. Mas por que nós estamos falando tudo isso? Porque uma hora ou outra, se nós não vamos encontrados com a justiça de Cristo, qual é a justiça de Cristo? Ele foi para a cruz nu, que nem nós lemos aqui, ele foi removido as suas vestes, e aí o fogo de Deus veio ali. A ira de Deus, a palavra de ira, quando Deus vem, ele vem como fogo, e o que ele faz? Ele expõe a vergonha. Sempre que você se encontrar, você que está me assistindo pela internet, quando você se encontrar no momento de maior vergonha da sua vida, aquilo não foi o diabo, aquilo foi Deus. Porque Deus vem expor o seu coração, que há muito tempo está enganado em algo que se achou que era dele, ou às vezes até era, mas não era tempo. Ou então você de alguma forma distorceu ou foi ansioso, você foi com muita sede ao pote, e Deus tem seu tempo e seu modo de fazer as coisas. Então, às vezes, coisas que Deus deu, nós perdemos porque nós não temos um coração curado para manter, sustentar e entender os movimentos de Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? O fogo vem, porque quando o fogo de Deus vem, ele não vem para te mostrar o problema, ele vem para te mostrar o seu coração. O fogo tem o poder de puxar para fora tudo que está escondido dentro do seu coração. Aí o que acontece? Vira toda a sua vida ao contrário, que nós já falamos aqui que é o dia da visitação de Deus. Quando ele vem, você sofre problemas na família, problemas no ministério, problema no trabalho. Aonde você for, você fala, meu Deus, cadê o caminhão que passou aqui? Parece que tudo vira o contrário. Esse tudo é Deus, porque o diabo não tem esse poder. Então Deus vem com fogo, e o fogo vai deixar o seu coração exposto. Por quê? Aí você vai ficar com medo de perder o relacionamento, com medo de perder o emprego, com medo de não ter dinheiro, com medo do filho, da filha, do não sei o que lá. Um monte de medo aparece a respeito de várias coisas. Por quê? Porque cada área dessa vida sua aí, que você está vendo agora e tem medo, sempre foi fundamentada no medo. Hoje eu vou servir a Deus porque eu tenho medo de ser rejeitado e nunca dar certo. Hoje eu vou trabalhar porque eu tenho medo de ficar desempregado. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso por causa do medo. No final das contas, se você achar medo ali Deus não tratou ainda. E o que tem embaixo do medo? Incredulidade. Você não acredita que Deus te supre. Você ainda não conhece um Deus Pai, conhece só Deus. E Jesus, quando ele foi julgado, teve 3 momentos. Lembra? Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Quando Deus despejou a ira, um pecado sobre ele, o que Jesus falou? Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nunca tinha perdido a comunhão com Deus. Jesus nunca teve a face de Deus virada contra ele. Eu falei isso ontem no pastoraria. O que é a graça de Deus, o favor de Deus? É uma situação semelhante àquela mulher que tinha fluxo de sangue. Lembra da história? Jesus andando em meio à multidão, os discípulos apertando ele, um monte de gente, e de repente ele sente alguém tocar ele. Ele pergunta, quem me tocou? Aí alguém chega e fala, Senhor, como quem me tocou? Porque está cheio de gente, como é que eu não saber quem te tocou? Ele, não, alguém me tocou diferente porque de mim saiu o poder. Então veja, quando Jesus disse isso, teve uma hora que ele virou-se para a mulher, e aí ele disse para a mulher o quê? A tua fé te curou. Lembra dessa passagem?
Então, até então, as costas de Deus, quem era aquele que virou-se para ela? Cristo, não é? Cristo quem é? A palavra. Quando Deus criou no Gênesis, disse Deus, haja luz e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre luz e trevas. Lembra desse texto? Lá em Gênesis 1, verso 4. E fez Deus separação entre luz e trevas. O que é que separou luz e trevas ali? A palavra. Então a palavra fez divisão entre luz e trevas. Então olha que interessante, Jesus estava indo e ele estava de costas para a mulher que o tocou. O que é isso aqui? É o desfavor, são as trevas de Deus. Por quê? Porque a face de Cristo é um favor. Quando Deus fala, virarei a face de ti, acabou o favor. Agora, virarei minha face para ti, é porque Ele vai favorecer você. Então veja, a mulher estava nas costas de Cristo. Quando ela toca, que ele fala, de mim sai o poder, ele vai e se vira. A graça de Deus virou-se para a mulher. A tua fé te curou, porque eu me virei para você. É o que Deus fala. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a humanidade hoje, ela está debaixo da graça de Deus. Deus está virado para a humanidade e está dando tempo para o socorro. Então, Deus quer curar as pessoas para que elas não venham a se promover às custas das feridas do povo. Porque hoje, irmãos, quem não é curado não resolve nada para Deus. Está perdendo o seu tempo, está enganando as pessoas, ainda que seja sincero e zeloso. Deus vai lidar com cada um. Deus vai pegar por quê? O lance é que a boca fala do que está cheio o coração. E muitas dessas pessoas têm um medo ali embaixo, não tratado, que Deus ainda vai trazer a luz. Então a tendência é que daqui para frente nós vejamos muita gente passando vergonha com coisas que elas nem sabem por quê. Porque o fogo da visitação de Deus vai colocar a igreja no prumo. O fogo da visitação de Deus vai colocar a igreja no prumo. Então, o homem, por enquanto, acha que pode isso e aquilo, mas não está entendendo que Deus está se movendo. Como Deus está se movendo? Está se movendo poderosamente na nação brasileira. Não é só no governo, não, é em tudo. Deus está removendo reis e estabelecendo reis. Deus está mudando tempos e estações. Deus está preparando uns para erguer e outros para descer. E nós vamos ver tudo isso. Nós vamos ver. Porque os aprovados Deus exalta, os reprovados Deus rebaixa para tratar. Então Deus faz assim. Então, aonde está o problema? Deus, quando Ele quis corrigir em Cristo Jesus o nosso problema, o que aconteceu lá em Cristo? Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento, Cristo foi separado de Deus. Por quê? Porque ele já não viu o Pai, ele só via Deus. Quem não conhece o Pai chama só Deus de Deus. Deus não tem Pai. Jesus começou com o Pai. Mas depois ele falou Deus, por quê? Porque ele estava coberto de trevas, e as trevas não eram fora apenas, era dentro também. Embora lá em Mateus 26, se você abrir, fala que houve trevas sobre a face da terra. Vocês lembram disso? Não? Abre em Mateus 26, deixa eu mostrar para vocês aí. Mateus capítulo 26. Na verdade, pode ler 27 aí, ó. Capítulo 27, 45. Mateus 27, 45. Acharam aí? Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu de beber. Os outros, porém, diziam: Deixe, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que tremendo que é isso aqui. Havia trevas sobre a face da terra. Quando Jesus rende o Espírito, terremoto vem e abre todo o sepulcro. O povo já começa a viver. Por quê? Porque Ele é a própria vida. Quando rasgou a carne, toda a vida que era de Deus se espalhou para o universo. Então, as palavras de Cristo são Espírito e vida. Elas vêm para mudar o seu coração e vêm sarar você. Então não adianta eu pegar um coração medroso, amargurado, entristecido, doente, carente e querer jogar para as pessoas a palavra de Deus. Deus precisa me tratar. Então, o Senhor não quer servos, Ele quer filhos. Os filhos Ele cuida.
E o que não deixa Deus cuidar de mim? A minha incredulidade. Eu não aceito entregar as coisas para Deus. É como se eu falasse: Deus, eu tenho um problema aqui, ó, me ajuda. Aí você ora, entrega. Dá 5 minutos aqui, Deus, demora muito, deixa que eu resolvo. Aí você vai lá e entra na frente de Deus. E aí o que Deus faz? Deus deixa. Aí depois você tem um problema maior do que você tinha. Agora você fala: Deus, me ajuda, não deu certo. Vai lá, põe 2 problemas diante de Deus. Aí dá 5 minutos. Não, Deus, daqui que eu resolvo. Vai lá, tá bom. Volta, tempo depois. Deus, não deu certo. Ajuda meus problemas aqui. Aí você vai dando cada vez mais. E na verdade Deus quer resolver você. Porque você resolvido, resolve. Então eu preciso parar de querer fazer coisas para Deus como se Deus fosse me rejeitar pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer. Porque ninguém aqui tinha nascido quando Cristo foi para a cruz. Ou tinha? Quem estava lá? Falou: nossa, Jesus está indo por mim, olha que legal, hein? Quando chegar lá, no dia 2 de setembro de 2019, eu vou contar para os meus irmãos. Tinha alguém lá? Não, né? Então, não foi por seu mérito. Não foi porque você era ou deixou de ser. Você sempre foi pecador. Agora, você está conhecendo o Senhor para ser purificado e livre desse pecado. E o pecado é o seu sistema de crença corrompido pela carne, enganado pelo diabo. É o que o diabo pensa, a carne pensa junto. Agora, o que Deus pensa, o Espírito pensa junto. Então veja, há uma natureza em nós que concorda com Deus e uma natureza em nós que concorda com o diabo. Então são 2 paternidades. E as paternidades vêm pela palavra que eu ouço. Se até vem pelo ouvir, a incredulidade também. Se o amor de Deus vem pelo Espírito que Ele derrama em mim, o medo pelo sugar do diabo. Porque na verdade, irmãos, o que são as trevas? São a ausência de luz. As trevas em si é onde não há luz. A ideia é de que tudo onde não há Deus, há trevas. Então, por exemplo, o que é alegria? É um fruto do Espírito. O que é a tristeza? É como se tivesse um espírito vampiro chupando aonde tinha que haver alegria. Ele mama ali. E aí o que acontece? Fortalece. Mas como que ele se fortalece nisso? Ele se fortalece porque existe um pensamento que ele produziu na sua cabeça, que ele consegue manter você pensando, e isso vai nutrindo o sentimento e ele vai ali, se aproveitando da sua vida. Aí é por isso que você chega numa altura da vida e fica cansado, fica desanimado, desmotivado, e tudo é problema. Tudo é problema, porque você não se deixa ser resolvido por Deus. Então o problema do ser humano é a alma dele. A finalidade da fé é a salvação da sua alma. E salvar a alma não é ir para o céu no último dia, não. É você percorrer a trajetória da fé. Lembra que nós falamos no último culto? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Porque aquilo que você olha, você se torna. É o seu referencial. Então, por exemplo, se você assistir demais novela, você vai começar a pensar que a novela é normal, você vai agir de acordo com aquilo. Se você assiste demais filme, aqueles filmes te influenciam, você acaba que quer ser igual, quer viver coisa parecida, e até pensa que daquele jeito sempre funciona. É a imagem que te passa. Então nós somos modelados pelo que vemos, pelo que ouvimos e pelas experiências que desfrutamos. Então por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu vejo, com o que eu ouço, com o que eu penso principalmente, porque tem que haver um filtro. Está claro isso? Então, para que a gente caminhe para o fim, o Senhor, Ele quer nos resolver. E Cristo foi resolver todo o problema do ser humano na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado para você não ser desamparado. Ele foi desamparado porque aquele fardo era nosso, não era dele. Então Ele foi para que Deus pudesse nos dar amparo. Tanto que quando Ele terminou de pagar a conta, Ele recupera a consciência e fala: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Reconectou, comunhão. Primeiro foi Pai, depois foi Deus, depois foi Pai de novo. Então voltou a comunhão. E Jesus, quando Ele foi reunido na divindade ali, acabou o seu problema. Porque agora nada pode nos separar do amor de Cristo. Por quê? Porque Cristo obedeceu tão perfeitamente que Deus agora te acredita uma justiça que Ele alcançou por você, de modo que essa justiça ela não só te torna aceitável diante de Deus, mas ela te dá o direito à caridade de Deus. O que é a caridade de Deus? É a vida que Ele derrama por causa da justiça que Ele encontrou em Cristo em você. Em outras palavras, a vida interior que você perdeu de uma vida de pecado, Deus agora vai te devolver. Ele vai te devolver toda aquela tristeza que você tinha nos seus relacionamentos. Deus vai te devolver alegria.
Toda aquela dor que você tinha naquelas enfermidades, Deus vai te devolver a saúde. Toda aquela falta, aquela escassez que você tinha de diversos sentimentos aqui dentro, Deus vai suprir tudo de novo. E aí o que acontece? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você continuar nessa conexão com Deus, vai sobrar e jorrar de você para curar as pessoas à sua volta e transformar as suas circunstâncias. A transformação das circunstâncias é do abundar do seu coração, é da vida que sobra dentro de você. Porque tudo que você dá ao seu esforço custa a sua própria dedicação. Então vai chegar um momento em que o tempo passa e você não vai ter a mesma disposição que você tinha para fazer o ritmo que você fez para chegar onde você está. É por isso que nós vemos muitas pessoas que têm muito, mas não tem nada aqui. Acho que é Dalai Lama que falou assim que as pessoas trabalham a vida inteira para alcançar dinheiro e depois usam toda a sua saúde para ganhar dinheiro, depois usam todo o seu dinheiro para recuperar a saúde. Mais ou menos assim. E é verdade. Então, o que o Senhor tem para nós? A ideia de Cristo é que Ele já pagou o nosso senso de dívida. Você, quando nasce de novo, você não é devedor de mérito a Deus. Você é agora um filho recebido que foi para o hospital de Deus, entre aspas, para ele tratar você. E como que Ele vai cuidar do seu espírito? Falando. Porque as palavras de Deus são espírito e vida. Então Deus não faz nada sem falar. Então a questão é que a palavra de Deus ela não é só uma letra, ela é espírito e vida, ela é verdade. Então quando Deus quer restaurar a gente, a sua imagem, a ideia não é que você seja Deus, não é que Deus é parecido com isso aqui. Imagem, mas é percepção e consciência. A imagem não é aparência externa, a imagem é percepção, imagem e semelhança, é como Deus vê e como Deus é. Não tem nada a ver com fora. Quando Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, o conforme é o que? É de forma, é de modelar. Mas imagem é percepção e interpretação de realidade. Então Deus tem que mudar a sua mente, porque você é uma consciência, você é uma energia, porque nós temos isso aqui não é você. Lembra? Você é um espírito que tem uma alma e habita no corpo. Então você é uma consciência, a consciência vive de pensamentos, ela vive de percepções. Então quando Deus fala, Ele está o quê? Programando a sua mente com a substância de cura para o sentimento que te rouba, que te maltrata. Então, o fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, mansidão e aquilo que a gente já sabe todos. Esse fruto, ele vem para substituir, suprir aonde está faltando. Onde tem medo, onde tem tristeza, onde tem amargura, onde tem ira, onde tem raiva, onde tem ódio. O fruto, ele vem com isso aqui. Onde não tem fruto é porque existe o oposto, ele tem obra. Uma pessoa vazia, ela quer fazer muito, mas ela faz para compensar o vazio dela. Uma pessoa que não tem fruto, ela quer fazer muito para compensar o vazio dela. Porque quando Paulo trabalhou, olha comigo aqui, para nós vamos terminar já. 1 Coríntios, capítulo 15. Deixa eu mostrar como é que Paulo funcionava. Quero mostrar alguns versos para vocês aqui. 1 Coríntios, capítulo 15. Que oração, por favor, alguém sabe? Nossa, já? Então vamos. 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Olha só mais alguns versos. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então quem trabalha? A graça de Deus comigo. Agora vai para Efésios capítulo 1, lá para frente aí, você vai avançar Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 1, olha o versículo 19. Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então olha só, e qual a suprema grandeza do poder para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder. Aqui está meio fora de contexto, mas é só para vocês verem que está falando do mesmo assunto, que aqui ele deu à igreja esse poder. Olha só, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro.
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, esse poder, ele é um poder de preenchimento, é o poder de Cristo que preenche todas as coisas. Então, Deus, quando fala, ele não só faz algo, ele não só fala algo, ele faz algo. Então, por exemplo, Deus te prometeu algo, ele supre aquilo e mantém aquilo funcionando. É por isso que você olha para o céu e todos os dias o sol está lá. Deus disse uma vez só: eu vou fazer o sol, vou fazer a lua, as estrelas, isso aqui. Até hoje essas coisas estão lá, estão funcionando, explodindo e brilhando essas coisas, porque a palavra de Deus continua, ela sustenta o que ele fala. Dia e noite, ninguém tem que ir lá, nossa, 6 horas, deixa eu virar a chavinha do dia. Vira a chave, aí aparece a lua lá em cima, a estrelinha brilha. Ninguém precisa. A própria palavra de Deus, ela continua tornando isso constante, está entendendo? Então é esse o poder que opera dentro da pessoa que está debaixo da graça. Há um poder que supre quando você é afligido, quando o diabo tenta roubar você e você está cheio do Espírito, você sente a dor, o toque, mas daqui a pouco vem o suprimento, e aí aquilo sai do seu coração, o Espírito empurra para fora, por isso que não permanece. Agora, a pessoa ficar triste é uma coisa, permanecer triste é outra coisa. Então, mas esse vai ficar um assunto para o próximo dia. E Colossenses capítulo 1, e nós vamos fechar aqui em Colossenses, versículo 27 até o 29, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então veja, se não tem um poder operando em mim de modo eficiente, ou seja, trabalhando a minha percepção, trabalhando o meu coração, trabalhando a minha própria vida interior, eu não tenho nada para fazer lá fora. Tudo que eu faço lá fora é da carne. Nossa, pastor, então eu tenho que parar de fazer as coisas? Não, você pode continuar fazendo as coisas, mas deixa Deus tratar seu coração também. A ideia não é você relaxar e querer só fazer ou querer só orar. A ideia é você entender que Deus tem o tempo de tudo. E Ele vai te guiar nesse tempo porque Ele quer você cheio do Espírito. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos instrui, o Senhor nos guarda, o Senhor é o nosso Pai. Eu peço que o Senhor venha afirmar essa palavra nos corações e que a partir dela possa haver transformação, libertação, cura, possa haver salvação e possa haver, Deus, da parte do Senhor, a vivificação do Espírito, para que meus irmãos possam buscá-lo mais na sua oração, no jejum, possam sentir-se atraídos mais pelo Senhor, pela tua santa bondade e a tua santa palavra. Guarda cada um deles nessa noite de sono, que eles tenham descanso, que eles tenham paz da parte do Senhor, que eles possam resolver seus conflitos e que possam ter experiências contigo transformadoras. Em nome de Jesus eu quero abençoar os que estão aqui, os que vão nos assistir, graças a Deus. Amém e amém. Irmãos da internet, quero dar um abraço para vocês, obrigado por estar com a gente, que Deus abençoe, continuem sempre juntos e a gente vai se falando. Amanhã eu vou divulgar isso via Zap. Um abraço.